sinal de apito, né? Vamos dar uma lidinha nele comigo? Um silvo breve. Atenção, siga. 2 silvos breves. Pare. Um silvo breve à noite. Acenda a lanterna. Um silvo longo. Diminua a marcha. Um silvo longo e breve. Motoristas a postos. A esse sinal, todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Bom, dá para você notar que esse é um poema pequeno, a gente pode chamar de, se a gente for pensar em termos de influência ainda do modernismo primeira geração, o que a gente tem aqui é um poema que a gente vai classificar como poema minuto. É um poema minuto, você não demora nem 1 minuto para ler. É um poema pílula também, porque ele é compacto. Tá? E ele remete muito às tendências, às correntes que a gente tem no início do século XX, as chamadas vanguardas ou os ismos. Então, no comecinho do século XX, você tem muita influência do dadaísmo, cubismo, impressionismo, surrealismo, expressionismo, futurismo. E aqui você tem uma perspectiva dadaísta, né? Uma associação aí, mas a tendência dadaísta. Naquela classificação que o Drummond faz da poesia dele, esse aqui seriam uns exercícios lúdicos, como ele coloca lá, uma, 2 argolinhas, são os exercícios lúdicos. Ele está brincando aqui, propriamente, com a palavra, a partir de uma identificação bastante irônica, né, entre a vida e um sinal de apito, né, o comando que o policial de trânsito dá a partir dos silvos, né? O que são os silvos? São os sons, são as apitadas, né, que esse policial dá quando ele precisa comandar o trânsito, né? Então, assim, é uma associação entre os comandos dados aos homens para que os homens controlem as máquinas, né? Que são comandos para você seguir com o automóvel, para você parar o automóvel, para você diminuir a marcha do automóvel. Então, o apito comanda o homem comanda a máquina, tá certo? Quer dizer, é o cotidiano das grandes cidades, né? E de pequenas cidades também, porque muitas cidades a gente não tem não tem os faróis, mas tem, às vezes, um policial ali, né? Fazendo o papel muito importante de controle do trânsito. Então, repare, um silvo breve, uma apitada, eu não vou apitar, porque eu não sei, tá? Assim, um apito breve, né? O que significa? Atenção, siga. Então, o motorista deve seguir, né? Então, a gente pode associar isso com relação à vida. Então, em alguns momentos da vida, a gente tem que observar o sinal, né? É um sinal, e a gente tem que seguir em frente. Em outros momentos, olha, são 2 silvos breves, pare. No caso do trânsito, é quando o policial manda você parar para ele verificar o teu carro, ou então verificar a documentação, verificar alguma coisa com você. Algumas vezes na vida, a gente também tem que parar. Aliás, os 2 silvos breves me lembram parar 2 vezes, né? No sentido de parar para pensar, ou pensar 2 vezes, melhor dizendo, antes de fazer. Tá? Depois, um silvo breve à noite, acenda a lanterna. Na verdade, no trânsito, isso é uma advertência, né? Quando o cara dá um silvo breve à noite, é uma advertência ao motorista. Aí, a advertência da vida. Né? Então, olha, às vezes você tem que seguir o teu rumo, às vezes você tem que parar, e às vezes você tem que observar que a vida está te dando alguma advertência, algum alerta, tá bom? Um silvo longo, diminua a marcha. É isso mesmo, não é? Quando aquele apito bem longo, né, do policial, é para diminuir a marcha. Às vezes na vida também. A gente não pode estar fazendo tudo com muita rapidez. Então, tem que diminuir o ritmo, tá bom? Agora, um silvo longo e breve, isso não é comum a gente ter o policial de trânsito soltando um silvo longo e um breve. Agora, repare o seguinte, se fosse um comando de policial, seria um silvo longo seguido de um silvo breve. Olha que o Drummond, ele tira o 1. Você não tem um breve. Você tem um silvo longo e breve. Então, o mesmo silvo que é longo passa a ser breve. Então, ele cria aqui um paradoxo, né? Quando ele tira o artigo de um breve. Né? Aliás, ele tira essa ideia de que são 2 silvos, um longo e mais um breve. Né? Aqui, na verdade, ele acaba criando um paradoxo, porque se o silvo é longo, não é breve, se ele é breve, não é longo, é uma contradição. E para que serve seria esse silvo longo e breve? Né? Quando ele é usado, ele é menos usado, mas seria indicação da aproximação de bombeiros, de ambulância,
ou então de veículos oficiais, né? Vai parar o trânsito para passar alguém importante, tá? Seja em que função for, tá bom? E aí ele diz assim, a este sinal, qual? Esse silvo longo e breve. Todos os motoristas tomam lugar nos seus veículos para movimentá-los imediatamente. Então, eles vão voltar ao rumo da vida, ao ritmo da vida. Então, a gente pensar nas advertências do apito, né? Você vai perceber que você tem, uma advertência para a tua vida, siga em frente. Mas, de vez em quando, dê uma parada, fiscalize a sua vida, né? Que é uma vida que te traz algumas advertências, veja para que lado você está indo, veja qual é o comando que você está dando para o caminhar da tua própria existência. Diminua a marcha, diminua o ritmo da tua vida de vez em quando, né? Porque às vezes a gente precisa diminuir, a gente tem que estar sempre atento, que numa emergência a gente precisa voltar ao movimento, né? Que é o que ele coloca no final, tá bom? Quer dizer, é uma leitura de um texto razoavelmente simples, né, mas que tem uma dimensão metafórica. Pai Noel às avessas, né? Vamos dar uma lida primeiro nele. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Papai Noel entrou pela porta dos fundos. No Brasil, as chaminés não são praticáveis. Entrou cauteloso que nem marido depois da farra. Tateando na escuridão, torceu o comutador e a eletricidade bateu nas coisas resignadas, coisas que continuavam coisas no mistério do Natal. Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, achou um queijo e comeu. Depois, tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Teve medo, talvez, de pegar fogo nas barbas postiças. No Brasil, os Papai Noéis são todos de cara raspada. E avançou pelo corredor branco de luar. Aquele quarto é o das crianças. Papai entrou compenetrado. Os meninos dormiam sonhando outros natais, muito mais lindos, mas os sapatos deles estavam cheinhos de brinquedos, soldados, mulheres, elefantes, navios e um presidente da República de celulite. Noel, Papai Noel, agachou-se e recolheu aquilo tudo num interminável lenço vermelho de alcobaça. Fez a trouxa e deu um nó, mas apertou tanto que lá dentro mulheres, elefantes, soldados, presidente, brigavam por causa do aperto. Os pequenos continuavam dormindo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Papai Noel voltou de manso para a cozinha. Apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. Bom, você viu que é um Papai Noel? Opa, caiu aqui o meu Fernando Pessoa. Você viu que aqui no texto a gente tem um Papai Noel que, ao invés de levar os presentinhos para as crianças, o que ele faz? Ele rouba os presentes das crianças. Quer dizer, é um Papai Noel que não segue, né, as funções. Deixa eu só dar uma olhadinha numa digitação ali, né, porque tem uma passagem que ele usa, né, o papai, né, tá certo, é papai mesmo, uma passagem que ele não coloca Papai Noel, coloca só papai, então tá certo. Mas veja bem, é um Papai Noel que rouba os brinquedos, né, as coisas, né, que estão ali para o presente de Natal, né, vamos voltar aqui para a gente ver, o presente de Natal, né, das crianças, esse Papai Noel é um ladrão natalino, então ao invés de ele levar o presente, ele rouba o presente, e ao invés de ele levar o saco vermelho cheio de presentes, ele leva ele sai dali com uma trouxa vermelha com os presentes, né? E, ao invés de ele entrar cheio de presentes e sair vazio, ele entra vazio e sai cheio dos presentes. E olha só, é um Papai Noel avesso, né? É um papel, aliás, como ele diz, um Papai Noel às avessas, é um Papai Noel gauche. A gente pegar uma expressão que a gente vincula muito com o Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele fala lá no poema de Sete Faces, né? Vai, Carlos, ser gauche na vida. Então, esse Papai Noel aqui é um Papai Noel gauche, torto, né? Desviado. Aliás, é um Papai Noel perverso, né? Porque roubar presente de criança, roubar já é uma afronta, agora roubar presente das crianças no Natal, né, é uma ousadia e uma afronta muito maior. Né? Agora, repare que ele entra pela porta dos fundos, porque no Brasil o chaminé não é viável. Né? Realmente, nós não temos, na maior parte do país, né? Se a gente pensar, principalmente, pensar numa paisagem mineira, numa paisagem carioca, numa paisagem de São Paulo, não é? As chaminés realmente não são, em casa, né, com a lareira, elas não são comuns. Né? Algumas regiões do sul do país, sim. Isso é mais comum, mas para Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste, então impraticável completamente, uma chaminé na casa. Então ele entra pela porta dos fundos, cauteloso, né? Que nem marido depois da farra, quer dizer, ele entra escondido. Marido, depois da farra, ele entra devagarzinho, pé ante pé, para a esposa não ouvir a chegada dele e não perceber que ele chegou tarde da farra, né? Então, o marido, depois da farra, chega em casa bem de mansinho. Papai Noel chegou de mansinho. Tateou na escuridão, torceu o comutador, é o botão de luz, tá? Então, ele acendeu a luz, e aí o que a luz faz? A luz, ela bate nas coisas. Repare que ele repete 3 vezes, né? Deixa eu ver se tem minha caneta aqui. Tem. Ele repete 3 vezes a palavra coisas, ó. Coisas, coisas, coisas. E coisa aqui está bem uma expressão coloquial, né? Bem no ritmo coloquial. Bom, Papai Noel explorou a cozinha com olhos espertos, tá vendo? É um Papai Noel que está procurando o quê? Você está explorando a cozinha, obviamente ele está procurando o que comer. Ele achou um queijo e comeu. Então, é um Papai Noel com fome, tá? Esse é um Papai Noel com fome. Mas, depois tirou do bolso um cigarro que não quis acender. Repara, Papai Noel não deve fumar, tá? Então, assim, ele tem um cigarro, isso é um processo de desidealização da figura do bom velhinho, tá certo? Teve medo, talvez, de pegar fogo nas barbas postiças. Por quê? Papai Noel, no Brasil, tem a cara raspada e usa o quê? Barba postiça para fazer bico no Natal de Papai Noel, né? Avançou pelo corredor branco de luar, aquele quarto das crianças. Bom, entrou no quarto das crianças. Né? Os meninos estão dormindo, tá certo? E eles estão sonhando com o quê? Com natais muito mais lindos, né, do que os outros natais. E esse vai ser um Natal, digamos assim, feio, né, porque eles não vão ter nada. Os sapatos deles estavam cheios de brinquedos. Isso aqui é bem, né, é bem uma tradição europeia, né? Na Europa é que o pessoal tem essa... Na Europa e nos Estados Unidos, né? Digamos assim, no do norte, né? Essa coisa de você colocar o sapatinho, né, na lareira, o sapatinho na janela. Aqui no Brasil, em algumas regiões, o pessoal coloca o sapatinho. O problema é que, às vezes, o sapatinho é roubado, né? Esse Papai Noel não roubou o sapato, mas ele roubou o que estava dentro do sapato. E aqui é uma enumeração: soldados, mulheres, elefantes, navios e um presente de celuloide, de papel. Repare que ele não usa vírgulas aqui. Tá, eu estou colocando agora aqui as vírgulas. Isso é uma ruptura com a gramática tradicional, que é uma marca do modernismo primeira geração, né? Romper com tudo que é tradição. Né? E a pontuação é uma tradição gramatical. Vamos romper com ela. Bom, Papai Noel agachou-se e recolheu aquilo tudo no interminável lenço vermelho de alcobaça. A alcobaça é algodão. Então, ele trazia um lenço grandão de algodão, né? E aí ele recolhe tudo no lenço. Ao invés de ele entregar os presentes, ele rouba os presentes. Né? Quer dizer, é um Papai Noel que não se ajusta à figura de Papai Noel tradicional, mas se ajusta, de uma certa forma, a uma realidade brasileira, de alguém que está com uma necessidade, vai lá e rouba os presentes. Né? Os pequenos continuam dormindo, quer dizer, tudo continua direitinho. Agora, esse final aqui, ó, é que eu vou destacar para vocês. Na horta, o luar de Natal abençoava os legumes. A ideia é ser do Natal abençoando legumes. Isso aqui é um pouco de impressionismo, né? A gente pode perceber que a gente tem aqui uma perspectiva de uma das vanguardas, né, de final do século XIX, começo do século XX, que é o impressionismo. Longe, um galo comunicou o nascimento de Cristo. Quer dizer, o galo cantou, tá certo? O galo cantou. Nós estamos já no dia 25 de dezembro, tá? Às vésperas das crianças levantarem e descobrirem que os presentes foram roubados. Apagou a luz, saiu pela porta dos fundos. Quer dizer, ele sai pelo mesmo lugar que ele entra, né? Pela porta dos fundos, tá? Então, o Papai Noel realmente muito às avessas. É irônico, né? Acaba tendo um leve senso de humor meio azedo, né? Que é típico do Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha é um dos poemas mais representativos da obra, né, do Drummond. Né? E por que eu não consigo? Agora eu vou conseguir compartilhar. Não vou cortar isso não, tá? Vou deixar assim mesmo. Agora, pronto, agora eu consigo compartilhar o poema, o famosíssimo poema Quadrilha. Acompanha comigo a leitura. João amava a Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Bom, essa é a minha leitura. Vamos ouvir o Drummond agora?
Acompanha comigo aqui a leitura do próprio Drummond, que acho bastante interessante a gente ouvir o autor. Escutem. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Muito bonitinho. Bom, o tema aqui que a gente tem, se fosse classificar naqueles campos temáticos do Drummond, né, que a gente já conversou a respeito deles, né, o campo temático aqui é o conhecimento amoroso, né, é o amor amargo, né, o amor, na verdade, aqui é o amar amaro, né, o amor amargo. Porque eu tenho uma sequência de desencontros amorosos. Repare que um ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, que ama o outro, e uma não ama ninguém. Agora, por que do título quadrilha? Quadrilha é a dança, né, que a gente conhece muito bem, das festas de São João. Tá? Então, aqui não é a quadrilha criminosa, tá bom? É a quadrilha da festa de São João. E durante a quadrilha, né, durante essa dança, nós temos o momento em que os pares se trocam, né? A gente tem você dá um passinho para frente, outro dá um passinho para trás, e eu tenho um desencontro dos pares da dança. Aqui eu tenho, na verdade, um desencontro, né? Só que não é na dança, mas sim um desencontro amoroso na vida. Amoroso, né? Na vida. Na vida de quem? Dessas figuras que estão aqui presentes, elencadas. Né? Acaba sendo um texto bastante irônico, né? Do Drummond, amargo, né? Seco, né? Em que há uma desvalorização do casamento. Reparem uma coisa, todos eles aqui têm destinos trágicos ou então destinos solitários. Né? Então, João ama a Teresa não ama o João. A Teresa ama o Raimundo, mas o Raimundo não ama a Teresa. O Raimundo ama a Maria, mas a Maria não ama o Raimundo. A Maria amava o Joaquim. Tudo bem? E o Joaquim não amava a Maria, ele amava a Lili. Só que a Lili não ama ninguém. Tudo bem? E justamente a Lili, que não ama ninguém, é a única que vai se casar. Então, para Lili, né, a Lili, o amor não está vinculado obrigatoriamente a casamento. Então, amor é uma coisa diferente a casamento. Ela casa. E ela casa com um cara chamado J. Pinto Fernandes. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que ela casa com o J. Pinto Fernandes. Ele tem sobrenome. O primeiro nome dele, ele está abreviado. Né? Por quê? Porque provavelmente é um nome comum, né? Pode ser nomes que são belíssimos, né? Mas porque são comuns. Algumas pessoas acham que a gente tem que esconder esse nome, né? Talvez um João, um José, um Joaquim, mas com certeza esse J não é esse João aqui de cima, tá? Sabe por quê? Porque o J. Pinto Fernandes não tinha entrado na história, e o João entra na história logo no começo. Então não é um João, é um outro J. Que esconde, né, o primeiro nome, que provavelmente um nome muito comum, e aí ele se envergonhe, né, desse nome muito comum, então ele usa o sobrenome. Usar o sobrenome lembra muito uma formalização de negócios, né? Aliás, até parece um nome de empreendimento imobiliário, sabe? Do tipo assim, Construções, J. Pinto Fernandes. Não posso deixar de considerar isso. Então, esse casamento da Lili com um cara de sobrenome, né, é um casamento não por amor, porque ela não ama ninguém. É uma união, na verdade, social. É um casamento por interesse. Algum tipo de interesse por um lado e pelo outro. Né? Okay? O J. Pinto Fernandes, a gente nem sabe se ele ama a Lili, mas ele casa. Né? Ele casa com a Lili. Então, você percebe que o que falta aqui nessas relações é a reciprocidade, né? Um não ama o outro e no sentido de ter um retorno desse amor. Né? Então, o João ama a Teresa, que ama o Raimundo. Agora,
Vou fazer uma leitura com vocês aqui, né? E reparem, só para arrematar. Olha os pares como eles se desencontram, né? Como na dança da quadrilha. E vou fazer uma leitura que é a seguinte: se a gente pegar essa segunda parte aqui do texto, a gente observa que esse desencontro, ele tem uma relação de causa e consequência no texto. Tudo bem? Tem relação de causa e consequência. A gente consegue perceber isso lendo, na verdade, de trás para frente. Acompanha comigo. Como a Lili casou com J. Pinto Fernandes, o Joaquim, que amava a Lili, se matou. Como o Joaquim se matou, a Maria, que amava o Joaquim, ficou para tia. Aliás, o destino da Maria é realmente ficar para tia. E os dois homens da vida dela morrem, tá vendo? O Raimundo, que amava a Maria, morre de desastre. Como o Raimundo morreu de desastre, a Teresa, que amava o Raimundo, foi para o convento. Indo Teresa para o convento, o João, que amava a Teresa, foi embora para os Estados Unidos. Tá? Uma leitura que, sinceramente, eu nunca vi ninguém fazer essa leitura. Eu fiz uma vez na sala de aula, o pessoal achou extraordinário. Eu fiz depois na universidade, no meu mestrado, ninguém nunca tinha ouvido. Se você ler de trás para frente, você tem a relação de causa e consequência. Agora, como eu coloquei essa leitura no YouTube, com certeza essa leitura vai se propagar por aí, né? Então, assim, você lê de trás para frente, você tem o motivo desses destinos amorosos serem destinos trágicos e serem destinos, digamos assim, solitários, né? Mas é um texto bem modernista do Drummond, você tem a estilística da repetição, né? Que é um traço drummondiano também, né? E que narra uma historinha que não tem final feliz. Nem com a Lili casando, não tem final feliz. Família, né? Um poema do Drummond que traz para a gente alguns elementos bastante significativos com relação à visão daquela linha, né, do Drummond, da classificação que ele faz dos campos temáticos, né, a família que me dei. Vamos dar uma lidinha primeiro no texto? Vamos lá? A família não tem esse A, é só família, tá? 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo. O palito nos dentes contentes. O gramofone ronco toda noite. E a mulher que trata de tudo. O agiota, o leiteiro, o turco, o médico uma vez por mês. O bilhete todas as semanas, branco. Mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. Bom, você viu que ele faz uma enumeração aqui de elementos, né, de elementos da vida familiar, né, dos materiais de uma vida provinciana, né, um cotidiano mineiro. Ele elenca os membros da família e também as pessoas que vivem, né, juntamente com essa família, numa vida bastante simples, né, até certo ponto uma vida medíocre, mas não no sentido negativo da palavra medíocre, mas uma vida comum, né, sem grandes experiências, sem grandes aventuras, né? E note que ele vai elencando os elementos, e isso lembra para a gente uma livre associação de ideias, né? Porque uma obrigatoriamente não puxa a outra, e essa livre associação de ideias a gente chama de cubismo, né? É uma tendência, aliás, que o Drummond recolhe lá de uma das vanguardas do início do século XX, né? Futurismo, cubismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo, surrealismo, entre o final do século XIX e o final do século XX, esses ismos, essas vanguardas estão muito em evidência. E esse livro do Drummond, ou alguma poesia, eu já falei para vocês, é um livro que ainda tem muita influência do modernismo primeira geração, embora ele seja do modernismo segunda geração. E no modernismo primeira geração, as vanguardas são dominantes, né? A influência das vanguardas acaba sendo muito forte. Bom, então você tem a enumeração, né? Você tem ali aqui os 3 meninos, né? 3 meninos, 2 meninas, né? Uma menina ainda de colo, então você já tem aí 3 mais 2, já tem 5 membros da família. Aí vem a cozinheira, aí vem a copeira, aí vem os bichos da casa, né? O papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas, e uma mulher. Essa mulher trata de tudo. Repare que ele repete, né? A gente tem a repetição
dessa mulher que trata de tudo, né, no final das estrofes, né, você tem a mulher que acaba cuidando de tudo. A espreguiçadeira, aí vem as coisas da casa, né? Então, primeiro ele fala dos membros da casa, depois vem das coisas da casa, os objetos, espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, aí vem a questão de que é uma família de trabalho, a fé, a reza, né? A goiabada, né? É uma coisa bem mineira mesmo, né? Goiabada, que é a sobremesa de domingo, o palito nos dentes. Antigamente era chique, né? Você terminar a refeição, pegar o palito e fazer assim, né? Hoje em dia, não faça isso. O gramofone, quer dizer, a música no ambiente, e a mulher que trata de tudo, né? Então, a mulher está sempre presente, tratando de tudo isso que ele disse antes, né? Esse tudo, ele é um aposto resumidor, ele está recolhendo tudo que foi dito anteriormente, tá bom? O agiota, o leiteiro, e aí vem as pessoas que convivem com essa família, né? Mas que não estão integradas na vida doméstica. Porque o agiota é de fora, o leiteiro é de fora, o turco aí é o árabe mascate, né? Que vende coisas, é de fora, o médico é de fora, tá? Então, reparem que na estrofe anterior e na primeira estrofe são elementos que fazem parte do interior doméstico, do interior da casa. E aí, na última estrofe, são os membros de fora da casa, mas que, de uma certa forma, têm contato com essa família. E aí vem o bilhete todas as semanas. Que bilhete é esse? É o bilhete da loteria. Só que esse bilhete, ele é branco, significa não é premiado. Mas, embora eles não ganhem na loteria, eles não perdem a esperança, né, de ganharem um dia. A esperança sempre verde. Aliás, verde é a cor da esperança. Né? Então, essa associação entre esperança e verde, ela é meio lógica. Então, a esperança que se renova aí é que essa riqueza que vem de um sorteio de loteria, essa riqueza um dia chegará à família. Então, por isso, toda semana, você tem essa ideia de que eles jogam na loteria, tá bom? E a mulher que trata de tudo aparece novamente. E a felicidade. Então, é um quadro realista, observado à distância, então é alguém que está do lado de fora da família, observando, né, como essa família vive, e é uma família feliz. Só que, assim, é uma família feliz com um ideal pequeno burguês de felicidade. Para eles é suficiente, né, esse nível de felicidade. Eles não precisam de nada mais. Quer dizer, o pouco para eles é o suficiente, né? Quase a ideia de que o menos é mais, né? Eles estão felizes assim, então que sejam felizes, tá bom? O sobrevivente. Vamos primeiro à leitura do poema, depois eu faço uma breve análise. Vamos lá. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para a digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Bom, vamos lá, meninos e meninas. No Sobrevivente, você nota que é um poema que tem uma perspectiva meio aberta de leitura. A gente, aliás, todas as leituras que a gente faz, ou que eu fiz com vocês aqui no YouTube, elas são passíveis de alguns acréscimos, né? Evidentemente, se você tiver uma ideia, olha, eu posso falar tal coisa sobre o poema tal, pergunte, tá? O que eu te respondo, se é possível, se tem sentido aquilo que você está pensando em relação ao texto. Nesse texto, a gente percebe que tem uma certa ambiguidade assim, do discurso, porque está entre a viabilidade e aliás, ao contrário, né? Entre a inviabilidade e a viabilidade de compor um poema. Tanto que ele diz logo no início que é impossível compor um poema, e no fim ele diz que ele compôs um poema, né? Então, é possível ainda, embora ele coloque uma visão negativa, né, logo de princípio. Agora, o que é inviável também, mas que pode se tornar viável, é essa civilização. Repare que ele critica muito uma civilização muito industrial, muito tecnológica,
há um certo pessimismo diante de uma vida muito mecânica, né? De uma vida muito fria, né? Porque a máquina é fria, tá certo? Então, ele vê isso de uma maneira negativa. Se a gente fosse colocar naqueles campos temáticos do Drummond, esse aqui é o choque social, né? Ele, de uma certa forma, ele está falando da vida besta de novo, não é? Eita, vida besta, meu Deus, né? Que a gente tem lá uma cidadezinha qualquer. Só que aqui não é uma cidadezinha qualquer, ele está falando sobre o mundo. Então, ele está denunciando um mundo catuco, né? Uma situação de mundo desagradável, né? Seja no aspecto emotivo, seja no aspecto cultural, em relação, evidentemente, aí ao século XX. Então, reparem que ele fala muito de máquina, ele fala sobre violência, ele fala sobre uma robotização que acaba imbecilizando esse mundo. É essa a crítica que a gente tem. Além de um clima opressivo, né? Por que um clima opressivo? Reparem que ele faz um vínculo, ele diz aqui, o último trovador morreu em 1914, né? Então está fazendo um vínculo com a Segunda Guerra, perdão, com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, ele está negando a possibilidade de existência de uma poesia a partir, né, do começo da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó, impossível, ele reforça, impossível. Essa repetição no início dos versos, você já sabe, que eu já falei em outro vídeo, a gente chama de anáfora, tá? Repetição da mesma expressão no início do verso, da oração, das estrofes, ele começa exatamente da mesma maneira, né? E ele fala, é impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Isso aqui está sendo irônico, né? Por um lado, eu tenho uma evolução tecnológica, okay? Mas, por outro lado, eu tenho um declínio, né? Porque ele está falando a respeito de um mundo pós-guerra. Então, o mundo pós-guerra, em termos de tecnologia, ele até cresceu, mas, em termos de convivência, de experiência humana, houve um declínio. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, repare que eu tenho uma hipérbole invertida aqui, né? De verdadeira poesia. Então, aqui está fazendo uma crítica ao quê? As outras poesias não são verdadeiras, são mecânicas também. Assim como vive um tempo de mecanicismo, o texto poético também se tornou mecânico. O último trovador, quando ele fala em trovador, a gente vai lembrar de uma coisa que é comum lá na Idade Média, né, que surgem os trovadores, as cantigas de amor, amigos, carne e maldizer, mas isso se manteve. Nós temos trovadores até hoje, né, que são aqueles poetas que musicalizam os seus textos e saem por aí cantando. Mas, para ele, o último trovador morreu em 1914. Tinha um nome que ninguém se lembra mais, né? Reparem que ele coloca certinha a referência ao verbo, né? De que ninguém se, tá? Lembrar-se de alguma coisa, tá? Então, a regência verbal está corretíssima. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Então, reparem, aqui ele traz para a gente a ideia de uma verdadeira poesia, que é uma poesia de tom solene, né, ou de tom elevado. Mas aqui embaixo ele fala exatamente que as necessidades do indivíduo são simples. Então, esse tom elevado que a poesia exige, na vida a gente não tem. Tá? Ele diz aqui, se quer fumar um charuto, aperte um botão. Então, aí ele começa aqui a mostrar o ritmo de vida mecânico, não é? E uma certa imagem exagerada até mesmo do progresso. Né? Fumar um charuto para apertar um botão, né? Isso é muita tecnologia. Paletosa botou-se por eletricidade. Né? O amor se faz pelo sem fio. É engraçado, né? Porque na época do Drummond, sequer imaginar se ia a internet. Né? Hoje em dia as pessoas conseguem fazer amor via internet, né? Quer dizer, sem um contato. Eu acho isso meio estranho, mas o pessoal consegue. Né? Mas o Drummond não imaginava que isso um dia pudesse acontecer. Ou aquele que está fazendo uma pré-monição daquilo que vai acontecer no futuro. Não precisa estômago para digestão. Né? Então, repare, a vida está mecanizada. Você não faz nada. Né? Você aperta um botão, fuma um charuto, o paletó se abotoou por eletricidade, né? O amor é sem fio, não precisa nem estômago para você fazer digestão. Você, na verdade, você quase não precisa comer. Né? Então, o que ele constata aqui para a gente é que há um descompasso entre o desenvolvimento tecnológico, né, e o aperfeiçoamento humano. Porque quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais o homem se robotiza e se torna menos desenvolvido, porque ele se torna mecânico. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Né? Então, o que significa? O que falta? A gente tem mecânica, a gente tem tecnologia, mas a gente não tem cultura.
Mas ele fala, ó, até lá estarei morto, né? Gente, é uma maneira muito simpática dele falar, olha, até lá eu não vou estar vivo para ver essa desgraça, né? E realmente não está. Os homens não melhoram. Pois é. Olha só, o pessimismo do mundo de homem, eles não melhoram e matam-se como percevejos, como se não fosse nada. É uma desvalorização da vida. Você mata o outro como você mata o percevejo. Essa violência é algo que a gente, infelizmente, vê muito nos nossos tempos. Não é? A gente vê que as pessoas elas não se respeitam, as pessoas não se respeitam até a distância, né? Se a gente perceber pela internet, como a gente tem agressões via internet. Mas aqui é mais do que nos respeitar, é se matar, é destruir o outro. Né? Então, a vida humana não vale absolutamente nada. Há uma banalização da vida humana. Tá certo? Então, as pessoas se matam como se fosse o outro fosse um percevejo, quer dizer, não dá o devido valor à vida humana. Né? Os percevejos heróicos renascem. E, quer dizer, ó, percevejos são aqueles homens que conseguem sobreviver, tudo bem, e renascem, mas renascem e continuam sendo percevejos, quer dizer, o homem não é nada. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Engraçado. Aqui você tem um jogo de oposições, né? Inabitável com o habitado aqui. Mas é interessante, por que o mundo é inabitável? Porque é insuportável viver no mundo como ele está apresentando. Mas o que acontece? A gente tem cada vez mais pessoas, né, no universo. Então, cada vez nascem mais pessoas para viverem num mundo que não dá mais para ser habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Repare, aqui você tem o exagero, mas por que o dilúvio? Porque a desesperança é tamanha que se a humanidade resolvesse chorar, haveria realmente um dilúvio. Porque as desgraças são tantas que as lágrimas seriam imensas, incontidas, infinitas. E aí viria o segundo dilúvio. E aí ele fala, desconfio que escrevi um poema. Quer dizer, aqui ele nega a referência que ele lança para a gente logo no início, né, de que é impossível escrever um poema. Moça e soldado. Vamos lá? Diz o texto. Meus olhos espiam a rua que passa. Passam mulheres, passam soldados. Moça bonita foi feita para namorar. Soldado barbudo foi feito para brigar. Meus olhos espiam as pernas que passam. Nem todas são grossas. Meus olhos espiam. Passam soldados, mas todas são pernas. Meus olhos espiam. Tambores, clarins e pernas que passam. Meus olhos espiam, 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 soldados que marcham. Moças bonitas, soldados barbudos, para namorar, para brigar. Bom, vocês devem lembrar que o Drummond fez aquela divisão da obra dele, né, nos campos temáticos. Então, aqui a gente, considerando aqueles 9 campos temáticos, aqui nós teríamos o indivíduo todo retorcido, né? Então, seria esse o campo temático, né, do moça e soldado, né? Indivíduo todo retorcido, tá bom? Repare que ele começa assim, meus olhos espiam a rua que passa, né? A rua que passa por onde? Passa pelo eu lírico. E repare que você tem um deslocamento. A ideia que você tem é que o eu lírico está parado e a rua que está passando, né? E não justamente o oposto, né? Que é o lógico, né? Seria o eu lírico passando. Então é a rua que está passando pelos olhos dele, tá? E está observando essa rua, né? Fisicamente aqui a partir dos seus olhos, né? Passam mulheres, passam soldados. Moça bonita foi feita para namorar. Soldado barbudo foi feito para brigar. Repare que tem um jogo de oposição aqui, né? A moça bonita está associada ao quê? Ao lírico aqui, né? Vamos pensar, né? Dessa maneira, que é o namorar. E o soldado para brigar. Ele é um soldado, então a gente tem aqui uma relação com o épico. E aí você tem esse jogo de oposições aqui, né? Esse eu lírico, ele está espiando as moças, soldados passando ali pela rua, né, no caso, e o eu lírico, pelo jeito, ele só está observando, então há uma certa ausência de amor, né, experimentado por esse eu lírico. Ele diz, meus olhos espiam as pernas que passam. Quando ele coloca que eles espiam as pernas que passam, você tem aqui uma metonímia, né, você tem uma metonímia, que a gente pode nomear também como sinédoque, né? Existe um tipo de metonímia
com a ideia de parte pelo todo, né? Que a gente vai chamar de sinédoque, parte pelo todo ou todo pela parte, né? Então, aqui você tem a parte perna, né? Que representa o todo corpo, porque a perna não vai estar andando sozinha, tá certo? Nem todas são grossas, nem todas o quê? Nem todas as pernas. Bom, então aqui você também tem uma omissão. Meus olhos espiam, passam soldados, mas todas são pernas. Repare, todas são pernas. São pernas, né? Tanto de soldados quanto de homens. Meus olhos espiam, tambores, clarins e pernas. Lá vem as pernas de novo, as pernas que passam. Então, nós temos dois tipos de pernas aqui, né? Nós temos as pernas que passam, né? Mas a gente também vai ter as pernas que marcham, que são as pernas dos soldados aqui, né? Soldados que marcham, estão aqui embaixo, tá vendo? Meus olhos espiam, 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 né? Essa ideia do espiar lembra pra gente o voyeur, né? Ele está ali como tendo uma certa satisfação só de observar essas pernas passando, né? Soldados barbudos, moças bonitas, soldados barbudos para namorar, para brigar. Então, repare, os soldados barbudos, eles namoram também, né? Então, a gente tem uma relação aqui meio de inveja do soldado, um certo ciúmes do soldado, não é? Os soldados que namoram aqui. E ele diz assim, só eu não brigo, só eu não namoro. Eu deixei isso aqui para ler só no final, né? Só eu não brigo, só eu não namoro. E assim termina. Isso aqui parece, sabe o quê? Uma certa infantilidade. Por que uma certa infantilidade? Para as crianças, né? Só eu não faço isso, só eu não faço aquilo. É um choro meio infantil, é meio manha de criança, né? Olha, eu não brigo, eu não namoro. Então, eu não sou um soldado, eu também não sou uma mulher ou uma pessoa que namora, né? Então, o soldado, ele briga e ele namora. E eu não brigo e eu não namoro. Então, de uma certa forma, a gente tem também, eu posso ler isso aqui, como uma linha de inocência, não é? Aquela infantilidade, aquela inocência, mas é uma inocência ou uma timidez, né? A gente pode pensar até na ideia de timidez, né? Então, uma inocência ou uma timidez, vou colocar aqui timidez, né? Só que assim, tanto essa inocência quanto essa timidez, elas são fingidas, né? Porque a gente sabe que ele está ali observando e o prazer dele é justamente essa observação. Como ele não briga e como ele não namora, parece que ele também, por não brigar e por não namorar, né, isso parece uma forma de exclusão. Então, ele é um excluído. Excluído do quê? Das normas, né, convencionais da sociedade, né? Então, é como se ele estivesse fora desse padrão meio social, né? Esse eu todo retorcido aqui é justamente, a gente pode justificar por causa desse tédio, né? É um tédio de uma pessoa que está ali espiando moças, está espiando soldados, passando pelas ruas, e o eu lírico está vivendo ali sem amor. Então, essa seria uma justificativa, né, para o tédio vivido por esse eu lírico. Anedota búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Bom, é um texto em que o Drummond apresenta uma perspectiva extremamente irônica, né? Lembra-nos, né, aquela poesia Minuto, de uma certa forma, a poesia piada, né, que é muito representativa no Oswald de Andrade, né? Se a gente fosse enquadrar nos campos temáticos do Drummond, esse aqui seria o choque social, né, porque você tem um poema que, a partir, né, de uma situação inusitada, né, traz para a gente possibilita para nós uma reflexão em relação justamente aos valores humanos, né? Repare que ele fala que é um czar naturalista que caçava homens. Então, a partir do momento que esse czar naturalista
caça homens, né? Repara que ele caça homens, a gente percebe, né, que a gente tem aqui uma referência a um homem sanguinário, tá bom? Porque ele caça homens, certo? Quando a gente pensa em homens poderosos, sanguinários, que matam de acordo com o propósito de vida deles, a gente pode fazer um vínculo aqui desse texto, né, a outros ditadores, os vários ditadores aí na história, né? Então, a gente pode vincular a esse processo de poder ditatorial. Tanto que ele caça homens, então ele faz o que ele quer, né? Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, né? Repare que aqui você tem algo que não deveria causar espanto, né? Não que as borboletas e as andorinhas não mereçam ter vida livre, não é isso. Mas o que deveria causar espanto, né, nesse pesar naturalista é justamente o que ele faz, que é caçar homens. Isso é que deveria provocar espanto. Mas como ele é um czar naturalista, ele vai defender o quê? Ele vai defender os outros elementos da natureza, que no caso, representados pelas borboletas e pelas andorinhas. E achou uma barbaridade. Bom, reparem que é uma denúncia, né? Isso aqui acaba sendo um poema de denúncia, mas uma denúncia, né, num tom bastante jocoso, assim, num tom bastante irônico, né? Até certo ponto com um humor, né, tipicamente drummondiano, né, que é o humor amargo, né? O Drummond, ele tem esse, na obra dele, o humor aparece, quando aparece, ele é muito amargo, né? Na verdade, a gente pode classificar esse texto, né, a anedota búlgara, a gente pode classificar como um epigrama. Tá? O que é um epigrama? É uma composição breve, tá? E satírica. Bom, é o caso desse nosso texto. E a partir dessa composição breve, satírica, o epigrama ele traz para a gente uma conceituação maliciosa, né? Que é o que a gente tem aqui. E mais um detalhe aqui. Repare que ele começa com "era uma vez", então parece que ele vai contar uma historinha, né? Um conto de fadas. Conto de fadas tem final feliz. Final feliz é para quem? Né? Ninguém. O naturalista caça homens e as borboletas também são caçadas. Então não há nenhum final feliz aqui. Né? Assim, é um texto, né, que a gente pode aplicar aos tempos de barbárie, né? Sejam eles os tempos de Primeira Guerra, de Segunda. Segunda Guerra seria pior ainda. Se o livro, alguma coisa, ele foi publicado antes da Segunda Guerra. Né? O livro, alguma coisa, ele está vinculado à fase do Drummond, que o professor Afonso Romano de Santana chamou de eu maior que o mundo. Né? O Afonso Romano de Santana faz essa divisão. O eu maior que o mundo, o eu menor que o mundo e o eu igual ao mundo. As poesias que têm uma preocupação mais centrada na guerra, em especial na Segunda Guerra Mundial, são os textos de livros como O Sentimento do Mundo, né, que está lá na fase do eu menor que o mundo, O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Aqui não, aqui ainda é o eu maior que o mundo, que é essa poesia de tendência irônica, com muita influência ainda do modernismo primeira geração. Texto, música, um texto simples. Se a gente fosse enquadrar naqueles campos temáticos do Drummond, né, a gente colocaria aqui, como campo temático do poema música, nós colocaríamos aqui o campo temático do indivíduo, né, ou, né, se você preferir, né, do eu todo retorcido. Tá? Bom, vamos lá. Música. Uma coisa triste no fundo da sala, me disseram que era Chopin. A mulher de braços redondos, que nem coxas, martelava na dentadura dura, sob o lustre complacente. Eu considerei as contas que era preciso pagar, os passos que era preciso dar, as dificuldades. Enquadrei Chopin na minha tristeza e na dentadura amarela e preta. Meus cuidados voaram como borboletas. Então, vamos lá. Uma coisa triste no fundo da sala. Essa coisa triste é a música de Chopin, certo? Na verdade, se a gente for observar,
A música não é que ela obrigatoriamente seria triste, né? É que o feitio da música, ele é um feitio mais romântico, né? Então, é aquela música que dá um pouco mais de melancolia, um pouco mais de tristeza, né? A mulher de braços redondos que nem coxas. Note que ele está comparando os braços da moça, a largura do braço, dos braços, à largura das coxas. Então, é uma moça razoavelmente robusta. Martelava na dentadura dura. Essa dentadura dura é uma metáfora para o teclado do piano. Né? Então, se você observar as teclas do piano, elas parecem dentes. Né? Então, daí a dentadura dura. Dentadura dura. Sobre o lustre complacente. Eu considerei as contas que era preciso pagar. Então, enquanto a moça toca uma música romântica, que faria você devanear para alguns outros caminhos mais de sonho, né? Ele está pensando em quê? Nas contas que precisa pagar, tá bom? Nos passos que ele precisa dar, ele nas dificuldades. Então, ele não está nesse mundo do sonho, né? Ele está aqui, ó, num outro mundo, que é o mundo da realidade. Ele está preocupado com a verdade, com a realidade que ele tem para viver. E aí ele enquadra Chopin na tristeza dele, né? Qual é a tristeza? É o real, tá? E o Chopin é o sonho. Então ele enquadra o sonho dentro da realidade que ele vive. E na dentadura amarela e preta, meus cuidados voaram como borboletas. Então, a partir do sonho, né? A partir do som, né? Que a gente tem aqui de Chopin, os cuidados voaram como borboletas. Então, é um momento, na verdade, de fuga, ou um momento de escapismo, né? É um momento do devaneio proporcionado pela música, que faz com que ele pare de pensar na realidade, né? E se a gente pensar essa fuga, esse devaneio, esse escapismo, é uma característica tipicamente romântica. Cota zero, tá? Então, primeiro, vamos dar uma lidinha aqui, é um poema muito curtinho, vamos lá. Cota zero. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? E aí termina o texto. Bom, ele é curtinho, né? A gente chama isso de poema minuto, né? Ou micropoema. Não chega a ser um haikai, né? O haikai, ele é um poema que tem o primeiro e o terceiro versos, eles têm 5 sílabas e o segundo verso tem 7 sílabas. Aqui, se você for metrificar, você vai ver que você não encontra essa medida nos versos. Né? Mas lembra o haikai porque são só 3 versinhos para o texto. E um outro detalhe, o haikai normalmente não tem título, né? E esse poema tem título. Então, é um haikai assim, muito diferente, né, do tradicional. Mas é um poema minuto, um micropoema, em que a gente percebe que há uma dependência que entre em relação, né, à vida e o automóvel. Né? Então, é a dependência da vida em relação à tecnologia, né, que está representada aqui pelo automóvel. Né? E de uma certa forma, né, o questionamento é o que parou? Foi a vida ou foi o automóvel? Então, a partir do momento que está se preocupando com quem parou, num processo de comparação indireta, você comparar a parada da vida a uma parada de automóvel, é você desvalorizar a vida. Né? Você tem uma desvalorização da vida. Uma outra perspectiva que a gente tem, se a gente for pensar em termos de influência das vanguardas, né, do começo do século XX, você percebe que a gente tem aqui traços dadaístas e tem traços futuristas, né, isso é evidente. Mas a grande importância do texto é esse viés de uma temática existencial à luz, né, do mundo moderno que está representado aqui, evidentemente, pelo automóvel. Né? A gente pode perceber que a pergunta dele, o questionamento dele, nos leva à ideia de que o automóvel para, né? Embora ele pergunte quem parou, se foi o automóvel. Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Porque eu me engasguei. Bora, vamos para frente. Mas a gente tem aqui um processo meio de questionamento meio tautológico, né? Do Drummond, né? Evidentemente, a partir de problemas da grande cidade. Né? O automóvel deveria parar porque houve um sinal de trânsito que provavelmente pediu que esse automóvel pare. Né?
mas a vida não segue esses sinais de trânsito para que a vida pare. Bom, de qualquer maneira, a partir do momento que ele fala em vida e automóvel, ele está colocando o homem e a máquina, né, no mesmo nível, num processo de automação da vida humana. Né? Reparem, a vida para como o automóvel também para, né? Então, embora ele esteja questionando quem foi que parou, você tem essa ideia que eu já disse, que os dois param, a vida e o automóvel. Mas é uma ilusão, né? Porque, na verdade, nem a vida para e nem o automóvel para. Se a gente pensar que a gente está num planeta que está em contínuo movimento, né, você tem uma impressão de parada, mas as coisas, na verdade, acabam estando em movimento, mesmo que nós não percebamos esse movimento. Tá? O automóvel, pensando-se na tendência futurista, o automóvel era um dos grandes fascínios dos futuristas, né? A tecnologia, né? A fábrica, o automóvel, as máquinas. Né? O automóvel é uma das máquinas, mas é uma máquina que, de uma certa forma, escraviza o ser humano, né? Porque você se torna dependente desse automóvel. Então, esse choque entre o homem e a tecnologia, ele aparece desde propriamente o texto, o título, né? Ele coloca assim, cota zero. O que é uma cota? É uma quantidade de participação em alguma coisa, né? É uma cota. Só que é uma cota zero. Esse zero anula a participação em qualquer cota. Né? Então, a tua participação é nula. Né? Ela é totalmente zerada. Stop, né? É parar. Okay? É o sinal vermelho. Né? Justamente o que ele pergunta depois. Então, você tem... Aliás, você tem essa palavra estrangeira, né, presente aqui, dando uma ideia de que há uma invasão cultural, não há lugar para a língua portuguesa, que é o que a gente vê hoje em dia. Você vai ao shopping, né? 50% off, não é de desconto, coisa do tipo. Não é? Então, essa invasão do estrangeirismo, no caso aqui, né, o inglês, mas o stop está vinculado à parada, né, a ideia do sinal vermelho, que indica uma parada num cruzamento, ou então, uma parada na correria da vida. Então, seria a parada num cruzamento, pensando-se no automóvel, mas que seria uma parada da vida, da correria, né, da movimentação da própria vida. Né? Só que o que eu acabei de comentar, a vida parou é uma ilusão, né? Porque nunca ela para, tá certo? Ok? Então, se a gente pensar, olha só, vou lançar dois raciocínios aqui. Então, eu vou esquecer que o mundo está sempre em movimento, tudo bem? Então, se o mundo está parado, vamos supor, o automóvel pode parar no farol, né? No semáforo, mas no sinaleiro, né? Depende de onde você estiver ouvindo assistindo esse comentário, né? A gente dá um nome diferente. Mas veja, o automóvel pode parar ao sinal vermelho, mas a vida, ela nunca para. A vida é agitação, a vida é movimento. Tá? Então, quando ele faz a pergunta, né, quem parou, se foi a vida ou foi o automóvel, é uma pergunta difícil, né, para uma coisa razoavelmente fácil, né, porque a vida não para. E mais ainda, né, é irônica, tá? Porque, no fundo, nada para. Né? Nesse instante que a gente passou aqui, nós estamos há 5 ou 10 minutos conversando, muita coisa já aconteceu, muita coisa está em movimento, embora você tenha essa impressão de que está parado frente aí à sua tela, né, assistindo a um comentário sobre o Cota Zero do Carlos Drummond de Andrade. Então, o repouso, ele é sempre aparente, né? O repouso da vida, né, é sempre aparente. E agora, se eu amplificar a ideia de que o mundo está sempre em movimento, então tudo está sempre em movimento. Então, nada para. Agora, uma coisa interessante é que a gente tem uma música do Paulinho da Viola, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para vocês,
Bom, você pega essa letra, você vê que são duas pessoas que se encontram num farol fechado, aliás, o título da música é Sinal Vermelho, e aí eles conversam muito rapidamente, porque eles têm só o tempo do farol fechado para poderem conversar. E uma das coisas que eles falam, um dos personagens aí comenta é que, olha, eu também só ando a 100, quer dizer, eu ando a 100 km por hora, quer dizer, eu estou sempre em movimento, estou sempre correndo. Né? Então, o único momento da parada seria o momento em que o farol fecha e o automóvel obrigatoriamente deve parar. E aí eles aproveitam ali, tem essa conversa rápida, e é interessante porque ele fala assim, olha, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu não estou com tempo agora, mas aí você telefona, né? Não esquece, telefona. E eles estão esperando a expectativa, né? Do farol abrir. E aí o sinal, evidentemente, vai abrir, e eles falam, para a semana eu te telefono. E essa é a ideia, né, de que, assim, aliás, é muito comum, né, pessoal, me liga, ligo, vamos nos ver, vamos, aliás, o pessoal fala, vamos se ver, isso está errado, tá, vamos, o verbo está na primeira pessoa do plural, então ele exige um pronome na primeira pessoa do plural, então vamos nos ver, né, e isso, na verdade, é uma enrolação que depois ninguém acaba se encontrando, né, é aquele encontro fortuito, muito rápido, né, no momento de um sinal vermelho. O Drummond justamente está discutindo essa questão. Será que a gente só para no momento de sinal vermelho? Né? E no fundo, talvez seja em uma parada, como eu disse, hipotética, né? Porque a gente está sempre em movimento. Iniciação amorosa. Vamos primeiro dar uma lidinha nele, para depois eu falar rapidinho algumas coisas básicas, né, sobre o poema. Vamos lá. Vamos virar, vamos, cadê o texto? Aí. A rede entre duas mangueiras balançava no mundo profundo. O dia era quente, sem vento. O sol lá em cima, as folhas no meio, o dia era quente. E como eu não tinha nada que fazer, vivia namorando as pernas morenas da lavadeira. Um dia, ela veio para a rede, se enroscou nos meus braços, me deu um abraço, me deu as maminhas, que eram só minhas. A rede virou, o mundo afundou. Depois, fui para a cama, febre, 40 graus, febre. Uma lavadeira imensa, com duas tetas imensas, girava no espaço verde. Bom, aqui, se a gente for colocar naqueles campos temáticos, né, que o Drummond explora, aqui nós teríamos o amar, porque acaba, na verdade, ele acaba não se executando esse sentimento afetivo, não chega nem, é uma atração muito forte que ele tem, que o eu lírico tem pela mulher. De uma maneira irônica, né, ele está aqui no seu idílio mineiro, no momento em que ele vai ter a sua experiência amorosa. Posso também enquadrar esse texto num outro campo temático do Drummond, que é uma visão ou tentativa da existência. Então, é assim, uma visão da existência ou uma tentativa de visão da existência. Né? Quer dizer, é aqui o amor adolescente dá uma existência ainda muito, muito juvenil, em que ele está lá na rede, entre duas mangueiras, a rede balançava no fundo, no mundo profundo, né? Então, é assim, um momento de plenitude, de suavidade, o dia quente, né? E sem vento, né? O sol lá em cima, as folhas no meio, o dia era quente. Ele repete 2 vezes que o dia era quente. O dia é quente, né? No sentido climático, tudo bem? Então, ele já falou que está quente, está calor, tá bom? E não tem vento. Mas esse dia também vai ser quente, porque a situação que ele vai viver vai ser quente, no sentido de uma iniciação amorosa, uma iniciação sexual que não se completa, tá? Essa rede que a gente tem aqui em cima, ela está embalando, né? A rede está entre as duas mangueiras e ela está embalando. Ela embala como, primeiro, um berço, né? Em que a gente tem um jovem adolescente que está ali sendo embalado, mas ela está embalando também ela vai embalar também esse adolescente depois lá no seio da morena, pela qual ele tem uma forte atração. Mas ele está lá. Até então, ele só vivia namorando as pernas morenas da lavadeira. Tá? Então, ele está só ainda na contemplação. Tá? Até que a gente tem uma quebra dessa rotina, né? Uma mudança
né? Porque ela veio para a rede, se enroscou nos braços dele, né? Que era o que ele desejava, mas ele não esperava que isso fosse acontecer. Ainda estava naquela visão meio, naquele distanciamento amoroso platônico, né? E aí ele vai contar para a gente o que eu posso dizer que seriam aqui os bastidores, né? De um momento de iniciação sexual, né? Então, ela deu um abraço, tá aqui, né? Deu as maminhas, tudo bem? Que eram só minhas, naquele momento eram só dele mesmo, né? Mas aí, olha só, um incidente inesperado, né? Arruína aqui esse princípio sexual, né? A rede virou, o mundo dele afundou. Não, você imagina, o cara tá lá no momento de intimidade, puf, cai, a rede vira, obviamente ele caiu da rede, né? Então isso aqui é uma tragicomédia. E aí, o que acontece com ele? Ele vai para a cama e ele tem febre de 40 graus. Olha o quente aqui de novo. Então eu tenho, se a gente pensar, o primeiro quente é climático, depois o quente é a situação que ele vive com a morena, é uma situação de aquecimento sexual, e depois, né, ele vai ter uma febre. E repare que ele coloca aqui, ele repete, né, febre, febre, para dar a ideia de que essa febre tem continuidade, ele vai continuar com essa febre de 40 graus. E uma febre de 40 graus, ela provoca um delírio, né? E olha só, uma lavadeira imensa, tudo bem? Tá no delírio dele por causa da febre. Tetas imensas, também é o delírio. Girava no espaço verde, né? Então aqui é o momento de delírio. E esse verde, a gente pode até pensar que é a esperança que reside lá no fundinho dele, mesmo com febre, né? De que a rede não vá virar da próxima vez, né? Então, assim, é um momento, é um ritual de passagem, né? E está saindo daquela inexperiência sexual para um princípio de experiência sexual, né? Nesse sentido que a gente tem aqui esse menino, né? Esse menino que começa a ter as suas, digamos, aventuras de ordem sexual. Balada do amor através das idades. Eu te gosto, você me gosta desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais a menos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Hoje, sou moço moderno, remo, pulo, danço, boxo, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável, boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto, mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Muito bonitinho, né? Muito simpático. Vamos dar uma olhadinha aqui. No geral, depois a gente pega estrofe por estrofe. Bom, vamos começar pelo título, né? Repare que é balada, tá bom? Então a gente tem aqui o nome, né? O título, que é balada. Balada, meninos, é uma estrutura fixa, é uma forma fixa literária, em que a gente tem uma composição poética para ser cantada, né? Então, para ser entoada, acompanhada de um ritmo musical. E ela tem um andamento lento, né? Você reparou que eu li devagar, mas ela tem, né? Eu te gosto, você me gosta desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, mas não Helena. Tá? Então, você tem essa cadência musical. De novo, nos campos temáticos do Mundianos, é o amor amaro, até quase o fim. Porque você repara que na última estrofe você vai ter uma série de desencontros amorosos. Aliás, isso aqui me lembra um pouco o poema Quadrilha, né? No sentido de que os pares amorosos se desencontram. Aqui eu tenho um mesmo eu lírico, apaixonado por uma mesma dama, e o desencontro deles ao longo das idades, né? Parece até aquela coisa, né? Numa vida
eles não conseguiram realizar o amor, aí eles voltaram na outra vida, se encontraram de novo e não realizaram, né? Depois voltaram na outra vida e não realizaram, quer dizer, só na vida moderna é que eles conseguem se realizar amorosamente, né? Espirrei, muito obrigada por falar saúde, não vou cortar esse vídeo, vai ficar assim mesmo, tá bom? Mas assim, esse poema é uma provocação, né? Uma provocação a nós, leitores, porque no andamento, né, nessa balada do amor, parece que nada vai dar certo. Na primeira estrofe não dá, na segunda não dá, só vai dar na última. Então, parece que é uma balada de, como eu falei, desencontro amoroso ou de desconcerto amoroso, tá certo? É um poema narrativo, né? Ele está contando uma sequência de fábulas, né? São micronarrativas, cada estrofe ela é propriamente uma narrativa, numa linguagem bastante coloquial. Repare, ele começa aqui, ó, eu te gosto, tá vendo? Ok? Eu te gosto. Então, uma linguagem, você me gosta, né? Então, uma linguagem coloquial, né? Bem ao clima do modernismo. Agora, ele fala em amor através das idades, né? Essas idades, que, aliás, ele coloca pra gente aqui, ó, tempos imemoriais, tá? São tempos imemoriais, são essas idades aqui, que são tempos, né, da história, idades da história. Então, ele vai percorrer, né, por exemplo, ele fala, deixa eu colocar aqui desse lado, ele vai falar de Grécia, né, não sei se eu vou colocar na ordem no texto, mas ele fala sobre Grécia, ele fala sobre Troia, tá certo? Ele vai falar sobre Roma, tá bom? Ele fala do início da era cristã, propriamente. Ele vai falar sobre a África, tem a referência moura, está presente lá também, né? Ele vai falar sobre França, né? Então, se você observar, ele vem caminhando ao longo dos séculos. Então, essas idades é um percurso temporal ao longo dos séculos que ele vai fazendo conforme as historinhas que ele está lançando aqui para a gente, né? De qualquer maneira, nesses tempos todos aqui, o amor ele acaba sendo impedido de se concretizar, né, de se realizar, ou por causa de religião, ou por causa de revolução. Tá? Bom, aqui a gente tem, eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais, eu era grego, você troiana. Pronto, aqui, ó, Troia. Tá? Troiana, mas não Helena. Tudo bem? Então, troiana, mas não Helena. E aí você tem uma referência à guerra de Troia, né, em que você tem a causa principal da guerra é o rapto de Helena por Paris, né, que era o príncipe de Troia, e Helena era a esposa de Esparta, né? Então ele está fazendo uma referência que é essa situação da guerra de Troia, né, essa situação grega. E aí ele coloca aqui, sair do cavalo de pau, tá certo? Que era aliás, o cavalo de pau foi considerado presente sagrado pelos troianos, né? Então, aqui é uma retomada, uma referência à Guerra de Troia, que aliás, é também o tema da Ilíada. Tá? A Ilíada, deixa eu colocar aqui para vocês. A Ilíada de Homero, né? Ela vai estar lá no século VII antes de Cristo. Tá bom? Então, é uma retomada da Ilíada, tá? Numa visão moderna. Bom, e aí o que aconteceu? Matei, brigamos, morremos. Então, não teve final feliz, né? Aí ele virou soldado romano, tá? Perseguidor de cristãos, tá bom? Então, aqui remete, e lembra-nos a perseguição de Nero, né, aos cristãos. A gente está num outro tempo histórico. Na porta da catacumba, o que é uma catacumba? É uma galeria subterrânea onde ficavam as tumbas, tá? Então, na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Né? Mas quando vi você nua, caída na areia do circo, e o leão vinha vindo, né? Olha, areia do circo. O leão vinha vindo, deu um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Então aqui a gente tem uma mescla, né, da tragédia, né, digamos assim, mas com um elemento grotesco. Até um certo humor, né, um humor meio drummondiano, aquele humor mais amargo que a gente tem, né? Essa areia do circo lembra o Coliseu, né, em que os homens lutavam com as feras em espetáculos públicos, né? Então é mais ou menos isso que ele vai fazer, ele vai lutar com a fera num espetáculo, só que a fera vai vencer. Depois fui pirata mouro, tá legal? Então, mais um outro tempo. Flagelo da Tripolitânia, a Tripolitânia aqui, ele está falando desse flagelo,
está falando sobre uma calamidade que ocorreu na região da Líbia, né? Toquei fogo na fragata, onde você se escondia, da fúria de meu bergantim. O que é um bergantim? É uma embarcação antiga, que tem vela e tem o remo, tá? É uma embarcação antiga, tá bom? Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, repare, você é escrava dele. Né? Então é uma outra realidade social que a gente tem. Você fez o sinal da cruz, olha aqui a proposta do cristianismo presente, rasgou o peito a punhal e suicidei também. Quer dizer, você é cristã, você não vai se envolver com um pirata mouro, tá? Ok? Então, mais uma vez, o que a gente tem aqui? O trágico, né? Ele aparece aqui de novo, mas aqui não tem esse mesmo tom aqui, ó, o leão comeu nós dois. Aliás, olha o coloquialismo aqui, ó, né? O leão comeu nós dois, a proposta coloquial está ali presente. Bom, e aí a gente chega aqui depois, então continuamos andando no tempo. Tempos mais a menos, tá? Então você acha que agora vai, né? Agora a realização amorosa vai ser plena. Fui cortesão de Versalhes, espirituoso, devasso, você cismou de ser freira. Isso aqui lembra muito pra gente aquelas obras românticas, né? Não posso ser de ninguém, você religioso, tal. Mas ele era, né, um cortesão. Pulei muro de convento, né, nas complicações políticas que nos levaram à guilhotina. Mas quando ele fala que em guilhotina, e de novo, né, mais uma vez, o trágico está, né, presente aqui. Né? Ele tá remetendo aqui, pessoal, a Luís XV, né? Que vivia luxuosamente, ricamente em Versalhes, né? Que está aqui, entendeu? Ele vivia luxuosamente em Versalhes. E na Revolução Francesa, o que aconteceu? Né? Aqui a referência à guilhotina, né, nos leva à ideia de Revolução Francesa. Né? Então, repare, através das idades, então, através dos tempos, né, que a gente está visualizando, mesmo o par amoroso é o mesmo, mas em diversos tempos históricos. Né? E na Revolução Francesa, todo mundo sabe que o Luís XV e a Maria Antonieta, e mais alguns nobres, acabaram sendo guilhotinados. Tá certo? Bom, hoje sou moço moderno, pronto. Então, o que é um moço moderno? Ele é um moço do século XX. Por que eu sei que ele está mencionando o século XX? Porque ele fala aqui embaixo, ó, Paramount. Tá? Então, ele está falando de quê? De cinema. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ter historinha de cinema. Né? Historinha de cinema, final feliz. Né? E, olha só, ele faz de tudo. Remo, pulo, danço, boxo. Boxo é lutar boxe. Tá legal? E a moça também, repare que é um outro tipo de mulher agora. Ela também luta boxe, ela também dança, ela também pula, ela também rema. Repare que ele inverteu aqui, ó. Então, se a gente fosse ligar, fazer uma bagunça aqui. Se a gente fosse ligar, ó, vou ligar o remo com remo, o pulo com pulo, o dança com danço e o boxa com boxo. Olha, eu tenho um cruzamento. Então, é um feito pro outro. Eles gostam das mesmas coisas, então eles se completam. Tudo bem? Ok? Um feito por outro. Boxo, esse termo, ele não existe, tá? Isso aqui é um neologismo criado pelo Drummond. Tudo bem? Então, provavelmente um neologismo. Bom, mas quem é o contrário aqui? É o pai. O pai da moça que não faz gosto no envolvimento dela com esse moço moderno, com esse eu lírico. Né? Então, é a desaprovação paterna que é muito comum, né? Okay? Não só no século XX, mas o impedimento do século XX seria essa desaprovação paterna. Né? E o que é curioso é que, enquanto aqui eu tenho só a desaprovação paterna, nas outras vidas, vamos pensar assim, nas outras idades, nos outros tempos, a gente tinha sempre um aspecto de heroísmo envolvido. O impedimento, né, ele estava desencadeando uma ação heróica. Aqui não, o impedimento não desencadeia uma ação heróica. Né? Mas depois de 1000 peripécias, né, quer dizer, ele ficou cantando o pai da menina para conseguir a menina. Né? Aí, olha só que interessante, herói da Paramount. Então, o que é esse herói da Paramount? É um herói de ficção. É um herói do cinema. Né? Te abraço, beijo e casamos. Então, o final feliz, né? É bem a ideia, deixa eu acrescentar aqui para vocês, é bem a ideia dos típicos filmes hollywoodianos, né? De final feliz, em que o casamento, né, é considerado o final feliz. Aliás, esse casamento aqui é um casamento o quê? Do cinema. Então, é um casamento da ficção. Certo? Nas outras circunstâncias reais, o casamento não aconteceu. Mas na ficção,
esse casamento é possível de acontecer, né? Então, se você observar nesse poema do Drummond, a gente tem um certo esquema, né, estrófico. As estrofes, elas seguem a seguinte ordem, vamos pensar desse modo. Eu tenho um amor contrariado por imposições culturais, por imposições religiosas, e um final sangrento, menos na última. Que a imposição não é cultural, a imposição não é religiosa, é uma imposição familiar, né? Aliás, é uma oposição familiar, melhor dizendo, mas resulta em final feliz. Então, enquanto os outros poemas, a gente tem sempre o impedimento do amor por fatores, né, associados ou à cultura ou à religião, na última estrofe a gente não tem essa perspectiva, né? Então, a última estrofe ela acaba, de uma certa forma, rompendo, né, com o encadeamento da balada, né? É como se fosse uma balada também no sentido repetitivo, a balada é sempre o mesmo tom, né? E aqui eu tenho sempre o mesmo tom, o que não quebra o tom no sentido de ritmo, né, do texto poético, a última estrofe, mas quebra, né, a expectativa, porque você vem lendo, né, várias estrofes em que o final não se concretiza e na última, finalmente, né, eles vão poder ficar juntos. Tá legal? Cuidado que esse é um poema que dá para fazer questões interdisciplinares em provas, né, associar com momentos da história, tá? Então, fica atento a isso.